Bom dia, pessoal, aqui é o Dinilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Pessoal, a dica de hoje é o seguinte: a gente sempre fala de plantio de frutíferas aqui, distanciamento de uma para outra, modo de plantar, adubação, local para plantar melhor, tipo de terra, a gente dá muita dica. Hoje nós vamos falar de se é possível plantar frutíferas em vaso. A gente sabe que muita gente sonha em ter uma chacrinha, ter um sítio, ter um espaço, mas às vezes no momento a pessoa ainda não tem, vai demorar alguns anos para conseguir adquirir sua chácara, o seu sítio, e mesmo assim ela anseia em ter um pé de fruta, porque é um prazer muito grande você colhendo. Eu comi jabuticaba do nosso pezinho de jabuticaba que está começando a produzir, tá bom, pessoal? Então, muita colheita para fazer, a gente vai fazer vídeo mostrando nossos pomares, frutas que estão vindo, tá bom? Sempre dando dica para você. Mas o assunto hoje é possível produzir frutas em vaso? Será que produz mesmo, né? Tem gente que fala, mas será que produz mesmo? É verdade, é mentira? Produz em quantidade? Como que é isso? Pessoal, a verdade é o seguinte: você que não tem um espaço para plantar no chão, é possível sim você estar produzindo frutas em vaso, plantar frutíferas em vaso, tá bom? Não é qualquer uma, praticamente, existem as frutíferas corretas, mais indicadas para você estar plantando em vaso, tá bom, pessoal? E a diferença é a seguinte: plantada no chão, você vai estar fazendo as podas, as pulverizações e as adubações que são necessárias para sua planta desenvolver. Mas no vaso você também vai estar fazendo as mesmas pulverizações, as mesmas podas, só que a adubação muda um pouco. Por que que muda um pouco? Vamos pensar, a planta está no chão, pessoal. Normalmente a gente aduba ao redor do tronco dela, um pouco mais longe do tronco, né? 1 metro, 1,5 metro longe do tronco, depende do tamanho da frutífera. A adubação é feita onde está acabando a copa, perto do fim da copa, você desce para o chão, ali é a parte mais indicada, dali para dentro um pouquinho, 1/2 metro, por ali variando, você está espalhando um adubo, tá bom? Porque é nas raízes mais fininhas da ponta, não é lá perto do tronco, tá bom? Lá perto do caule, ali é muito bom para água. Então é feita assim a adubação no chão. Só que no chão, pessoal, além da adubação que você põe, a planta, ela recebe a adubação. Quer ver? Olha aqui, eu vou mostrar postando para vocês, ó. Olha esse solo aqui, agora está terminando a época de cair folhas. Olha isso aqui, matéria orgânica de mato que a gente corta, a roça, a gente não tira, não pode podar. Mas muita coisa aqui, ó, folhinha da própria jabuticabeira, essa barata que a gente tem aqui, que cai, né? As frutíferas soltam folhas, caem folhas, né? Isso vira matéria orgânica, vira proteção para o solo, manter a umidade, volta nutriente, principalmente nitrogênio, para as suas plantas. Outra coisa, a planta, ela tem território para poder expandir, né? Ela expandir as raízes, então cada vez que a raiz cresce um pouco, pessoal, cresce ali um pouquinho, é uma terra nova que a raiz não tinha contato e que essa raiz vai conseguir acessar um nutriente, tá bom? Então, cada vez mais as raízes, a planta vai desenvolvendo, as raízes vão desenvolvendo e ela vai achando nutriente, vai espalhando raiz para todo lado tem nutriente. Às vezes ela está aqui, a raiz já está 3 metros e lá está caindo folhas, frutas no chão, tá? Você adubou a planta, caiu folha de outra árvore que está virando matéria orgânica. Então a planta ela consegue descer as raízes, espalhar para as laterais, ela consegue buscar nutriente, tá bom? Tanto é que no chão, se você parar de adubar um período mais longo, provavelmente essa planta não vai morrer. Ela pode até não produzir, ou produzir muito pouco, regredir, mas dificilmente ela vai morrer. Talvez ela morra mais por falta de pulverização e poda e praga atacada do que falta de nutriente. Obviamente ela não vai produzir bem, mas no vaso, se você parar de adubar, a sua planta ela vai regredir, vai adoecer, não vai produzir, porque ela está limitada. Pessoal, por mais que um vaso de 50 litros tenha uma boca assim de 60 por 60, 70 por 70, por, sei lá, uma profundidade assim, pessoal, a raiz vai crescendo em volta e fazendo a volta no vaso, ela não tem como sair. Então o alimento que ela tem é aquele alimento que você coloca. Então a adubação vai ser muito diferente. Você vai ter que estar diminuindo o espaçamento das adubações, tá bom? Você vai ter que estar diminuindo. E tem adubação correta para a planta em vaso, a quantidade, tá? Mas algumas você não pode aumentar a quantidade, porque você pode matar a sua planta, a terra ficar muito ácida. Você vai ter que, algumas outras você pode. Então a adubação,
é um pouco diferenciado em questão de quantidade, tá? De espaçamento entre uma adubação e outra, principalmente a rega é diferente, porque frutífera precisa de sol, e um vaso no sol, você imagina no calor, que é o nosso país, aquele vaso vai esquentar demais, e as raízes vão estar encostadas na parte interior daquele vaso, pessoal, aquilo vira uma chapa quente, queimando as raízes. Então é preciso ter um cuidado melhor com a adubação e com rega, tá bom? Mesmo quando não é uma planta que é precisa de tanta rega, no vaso vai precisar de mais, porque não pode deixar aquela terra secar totalmente, mas também não pode encharcar, empoçar. Então, a maneira de você estar cuidando dessa planta para que ela consiga ter nutriente o suficiente para ela produzir de verdade no vaso é diferente, tá bom? Você vai precisar prestar atenção, estando ela no sol, que é necessário pegar aí pelo menos umas 6 horas de sol por dia para produzir, tá bom? Você vai estar precisando talvez aguar todos os dias, tá bom? Aguar uma boa rega, porque ela seca, ela evapora. No chão, pessoal, o chão está pegando sol. Um tanto assim para baixo já não está pegando sol, e as raízes estão profundas. Às vezes tem 2 meses que não chove, mas se você cavar 2 metros para baixo do chão, a terra tem uma certa umidade ainda, né? Então é diferente. Além de nutriente, ela vai achar umidade para ela poder se manter viva, tá bom? No vaso, aquele nutriente acaba rápido, porque o espacinho é muito pequeno, aquela terra. É o nutriente que você pôs, tinha um nutriente inicialmente da terra, mais a adubação que você plantou, poucos meses depois acabou o nutriente. Se você não colocar, ela não vai produzir, tá bom? Não vai produzir. E pode morrer, coisa que no chão dificilmente vai morrer, mas no vaso morre sim. E se não aguar, pessoal, ela vai esquentar, aquela terra vai secar, as raízes dela vai queimar ali naquele vaso quente e ela pode morrer. Então, a dica é o seguinte, tem que ficar mais esperto em questão de rega e adubação. Adubação aí, orgânica, por exemplo, esterco de vaca, esterco de galinha, sempre curtido, humus de minhoca, cinza de madeira queimada é excelente, é de graça, né? A não ser que você comprar, não tiver como produzir esse cinza de madeira queimada, você está adubando ali pelo menos, pessoal, a cada 20 dias. É necessário, se você quiser que ela dê fruta, tá bom? E quanto maior o vaso, melhor. Eu indico, para a maioria delas, óbvio que depende da frutífera, um vaso a partir de 40 litros. Menos que isso, eu acho que limita demais as raízes da planta, limita demais o crescimento dela e a produção. Talvez não valha a pena, né? Talvez não valha a pena. Mas a partir de 40, 50 litros seria melhor ainda, tá bom? Existem algumas outras que vai precisar até de uma caixa d'água de 500 litros, tá bom? Ou até mais, depende da frutífera. Mas sim, algumas é possível, mas uma adubação orgânica a cada 20 dias. Quando que no chão, talvez uma orgânica você vai colocar aí a cada 45 dias, 60 dias, dependendo da sua planta, do solo. A adubação química no solo, no vaso, pode, pessoal, pode. O problema é que você está muito perto da planta ali, né? No chão a gente joga bem longe. A adubação química é muito forte, é muito ácida. O problema dela é a acidez, que é demais. Se você abusar daquele pouquinho de terra que está ali, vai ficar muito ácido, a sua planta vai regredir, pode até matar sim sua planta, tá bom? Em vez de dar melhora, né? Porque a diferença do remédio para o veneno é a quantidade. Então, você pode usar longe, lá encostando no final do vaso longe, uma quantidade muito mínima, melhora para mais do que para menos, tá? E essa adubação aí de NPK, você distanciar um pouco mais entre uma adubação e a outra e diminuir muito a quantidade, muito pouco para colocar, tá bom, pessoal? Atenção à rega e agora adubação orgânica cada 20 dias, mais ou menos, tá bom? As minhas aqui, pessoal, aduba cada 60 dias. No vaso não dá, senão sua planta não vai produzir legal. No início ela pode até dar uma produção, porque ainda tem muito nutriente naquela terra, naquela adubação que você fez. Mas se você não ficar adubando com espaçamento curto, com adubação orgânica, ela não vai desenvolver bem. E não deixar ela crescer demais. Óbvio, ela precisa ter uma copa, um tamanho, dependendo da frutífera, né? A gente tem que falar de cada frutífera, mas um desenvolvimento legal e você controlar na poda, porque uma planta enorme, com galho grosso, tronco grosso, um monte de coisa, não vai conseguir sobreviver e produzir nutriente suficiente dentro de um vasinho de 40, 50 litros, tá bom? Então você vai ter que controlar ela com a poda, tá bom? E as pulverizações normais que se faz tanto estando no chão quanto estando no vaso, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo e quero perguntar a você, você tem planta em vaso? Você já teve? Você pretende ter planta em vaso? Conhece alguém que tem planta em vaso? Você sabia que é possível produzir frutíferas que produzem frutas no vaso? Você sabia que é possível? Você tem alguma fruta? Qual que você tem? Pergunta aqui embaixo, comenta aqui embaixo
Vamos ver se tem muita gente aí que sabia que dá para produzir frutas em vaso. E se você tem, às vezes tanta gente assistindo, a gente tem, né? Ah, Diniz, eu tenho um pé disso, tenho um pé daquilo, essa frutífera, então já tive. Mas conheço que eu tenho, meu vizinho tem, né? Você já comeu fruta colhida de uma planta que está no vaso? Comente aqui dentro, não sai desse vídeo sem participar, sua participação é super importante. Se inscreva no canal, tem vídeo segunda, quarta e sexta, 8 da noite, domingo 15 para as 10 da manhã, 4 vídeos por semana, 17 por mês. Hoje, pessoal, estamos aí no comecinho de outubro de 2024, temos beirando 1.100 vídeos no canal. Então tem muito conteúdo para você. Eu te convido a se inscrever, mas tem que ativar as notificações e todo vídeo deixar comentário. O algoritmo entende que vídeos que têm comentários são relevantes, indicam para outras pessoas no nosso canal nossos vídeos, como indicou para você um dia, você descobriu o nosso canal, porque alguém deixou, né, fez esse favor de deixar um comentário. Então não saia, é um favor que a gente pede. A gente está pedindo engraçamento, eu sei que é chato, mas pessoal, o YouTube é de graça, vocês assistem, né? Graças a Deus, tomara que sempre seja de graça. Mas galera, por favor, deixem um comentário, o canal precisa crescer e eu preciso da ajuda de vocês. Ninguém constrói nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, mas com muito esforço e com a ajuda das pessoas. E no YouTube é importante ter comentário, tá bom? Você gasta 10 segundos para deixar um comentário, quanto mais letra, mais importante e relevante é o comentário. Mas independente disso, eu quero saber, você tem frutífera em vaso? Sabia que é possível produzir? Tem vontade de ter? A gente vai fazer agora nos próximos, vou te falar que é o próximo outro, mas nos próximos vídeos eu vou falar de vídeos de frutíferas que é possível você ter. As mais indicadas, que eu acho que é melhor para você que é iniciante em frutíferas e vaso, para você estar tendo. De repente pode ser aquela que não precisa de um vaso tão grande, que não exige tanta adubação, que seja fácil cuidar, tá? E as principais que produzem mais fácil no vaso, a gente vai estar fazendo vídeo mostrando a respeito disso, tá bom? Muito obrigado por ficar até aqui. Diga aqui se você pretende, eu sabia, ou já comeu, já colheu, ou tem frutas em vaso aqui. Eu vou ler o comentário de todo mundo, eu prometo. Deus abençoe grandemente a sua vida, pessoal. Desejo que todos os seus sonhos realizem, você tenha muita saúde. Fique todos com Deus. Fui!